Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, beleza? Então vamos lá. A gente vê uma grande necessidade entre nossos alunos, o pessoal tem muita dúvida referente à questão de... Enquanto eu vou falando, vocês podem ir copiando. Isso aqui é o cálculo para motores elétricos. Referente à questão de... Ah, professor, quando chegar na nossa oficina ali um motor que perdemos os dados dele, o que a gente pode estar fazendo? Eu particularmente sou um pouco contra você estar metendo cálculo em tudo quanto é tipo de motor. Até porque os cálculos fornecidos pelas fabricantes dos motores elétricos em seus manuais são cálculos genéricos. Isso aqui está longe de ser uma matemática para desenvolvimento de motores elétricos. Isso aqui é multiplicação e divisão. Isso aqui foi desenvolvido simplesmente para manutenção. Isso aqui no próprio manual, isso aqui é um cálculo disponibilizado pela WEG no seu manual. Foi nada inventado por mim. No seu próprio manual, a WEG descreve que isso daqui são cálculos para quando, devido à necessidade de motores que perdem os seus dados. Isso aqui é para manutenção, uma coisa genérica, podemos se dizer assim. É para quando não tiver jeito, você não achou esquema em lugar nenhum. Último caso, isso aqui quebra um galho e fica até bom. Mas está longe de você estar cortando todos os seus motores, jogando o esquema fora e substituindo pelo cálculo. Porque isso aqui não vai bater certinho o fator de potência, o rendimento do motor. É igual eu falei, último caso. Usem com moderação. Isso aqui não vai ver esse cálculo aqui, se emocionar e se achar um engenheiro. Entendeu? Então vamos lá. É um cálculo simples, é divisão e multiplicação, coisa bem simples. E isso aqui como foi disponibilizado pela WEG, é bom que seja utilizado mais os motores da WEG. Esse cálculo aqui, por exemplo, é para motores trifásicos. Existe também cálculos para motores monofásicos, a gente pode estar trazendo depois. E pessoal, conforme aumenta a potência do motor, maior é o fator de erro disso daqui. Entendeu? Então, como mais aumenta o motor, mais isso aqui dá um erro, a gente aconselha não utilizar em motores maiores. Entendeu? Usar motores ali 15, 20 cavalos para baixo, no máximo, entendeu? E até motores acima de 5 cavalos, motores que gastam um pouco mais de material, se tiver como você... O que eu te aconselho a fazer? Chegou com o motor sem esquema, bate o cálculo. Bateu o cálculo, procura com alguém algum esquema para você conferir também, vê algum esquema seu antigo. Esquema, gente, quando você não veio no motor, cara, eu aconselho a você a corrigir 4, 5, 6 vezes. O material tá caro. Principalmente quando você é funcionário. O funcionário ele tem aquela ilusão de achar que o dinheiro não sai do bolso dele e sai fazendo cagada. Você tem que ter um pouco de noção do tanto que você está gastando. Então vamos lá. Para você fazer o cálculo, você vai precisar o diâmetro interno do estator, o comprimento do pacote do estator, o número de polos. Para o pessoal que quer fazer aquela gambiarrinha mestre, transformar o motor de monofásico para trifásico, tenta pelo menos usar o mesmo número de polos estáveis, você não ter tanta dor de cabeça. O número de ranhuras do estator, a indução estimada no entreferro, isso aqui é uma constante número 5, tá? É fornecido direto no manual, então isso aqui não muda, isso aqui é um valor constante. A frequência em Hz, caso for utilizar com inversor de frequência, não se preocupe com isso, coloca a frequência de rede que você vai utilizar, que o próprio inversor de frequência já faz o controle de estar casando ali a tensão e a corrente mandada para o motor quando ele varia a frequência. Então você não se preocupe com isso, deixa ele que se encarrega por isso. A tensão de rede que vai ser alimentada e o fator de enrolamento. O fator de enrolamento para um motor 2 polos, que nós vamos usar como exemplo, é 0,96. Eu vou estar tentando deixar para vocês o manual aqui, você baixa, dá uma analisada e lá na tabela você procura o fator de enrolamento do motor que você quer calcular, beleza? Então, de início, você tem que calcular o passo polar, que está na sigla de TP. Para quê, você? Porque na fórmula em si, a fórmula é essa e essa. E a seção do fio. Porém, para você saber dessas constantes aqui, você precisa estar fazendo esses cálculos primeiro. Primeiro, o passo polar. O passo polar é π, né? 3,14 é π, não é? 13,14 vezes o diâmetro. Tudo isso dividido pelo número de polos. P, número de polos. Depois que você tem o passo polar, você pode calcular o fluxo magnético estimado. O fluxo magnético é a indução estimada, B, vezes o passo polar, vezes o comprimento do pacote, tudo isso dividido por 1000. O número de espiras por... depois disso você calcula o número de espiras por fase. O número de espiras por fase é 50 vezes a tensão, esse que é o valor RMS da tensão, ok? Tudo isso dividido por 2,2 vezes o fluxo magnético estimado vezes a frequência vezes o fator de enrolamento. 0,96 é um exemplo para o motor 2 polos. 24 canais. Pessoal, isso aqui
você utiliza, caso você for querer utilizar um paralelo, entendeu? Mas caso você queira fazer o motor todo em série, você pode estar esquecendo isso daqui. Que isso aqui faz parte do cálculo, porém, olha aqui, ó. K vezes K1, K para a camada única é 2. E K1 é o número de paralelos. Se você não for colocar nenhum paralelo, todo número multiplicado por zero é zero. Então esse cálculo aqui se anula. Aí caso você queira utilizar o paralelo, aí você coloca esse cálculo. Aí aqui, ó, K2 é 1 se você for ligar em estrela e 1,73 se você for ligar em delta. Eu aconselho a estar utilizando para não estar perdendo o fator de rendimento do motor. Vou fazer outro vídeo explicando sobre isso. Aqui, ó. Achando o número de espiras por fase, você pega esse valor, multiplica por 3 e divide pelo número de canaletas mesmo do motor. Entendeu? Aqui, ó. A bitola do fio, você pega a corrente que vai estar na placa, multiplica por K2 e divide pelo o diâmetro. Opa! Aí fiz uma confusãozinha aqui. Calma. Espera um pouquinho. Voltando, pessoal. Isso aqui é a intensidade de corrente elétrica por milímetros por metros quadrados no condutor. É uma constante. Lá mesmo fala, para motores abaixo de 10 cavalos pode estar utilizando 7. Aqui, ó. K2 é para camada. K2 é 1 se for estrela, 1,75 se for delta. E K1 é o número de paralelos. Eu aconselho a você que é iniciante estar sempre calculando o motor, considerando ele todo em série. Para você não errar isso daqui. Então vai ser só 7. Você pega a corrente, divide por K2, né, que vai ser estrela ou triângulo, e divide por 7. Batata, entendeu? Então vamos lá, por exemplo. Vamos começar no exemplo aqui com motor com pacote 7,5, diâmetro 7,5, né, 24 canais, a corrente dele 3,6 amperes. Esse aqui é o motorzinho da WEG 2 cavalos. Já sei até o esquema dele mais ou menos, mas a gente vai fazer para você ver que dá para encaixar beleza. Então vamos lá. Primeiro vamos calcular na sequência o passo polar. Dá uma caidinha aqui. Vamos lá. Beleza. Ó, TP é igual a π vezes o diâmetro em centímetros, tá, pessoal? Multiplicado pelo número de polos. Calculadorinha na alta, né? Não tem necessidade nenhuma de ficar fazendo isso de cabeça, pelo amor de Deus. Dividido pelo número de polos. TP é igual a 11,77. Beleza. Agora vamos calcular o fluxo magnético estimado, que é a constante, né? 5 vezes TP. 5 vezes TP vezes o comprimento do pacote, 7,5. Tudo isso dividido por 2,22, né? Ixi, rapaz, peraí. Calma, errei aqui, né? Tava pegando o cálculo de volta. Tudo isso dividido por 1000. Então, ó, 5 vezes 11,77, este valor aqui, ó. Este valor aqui, 5 vezes 11,77 vezes 7,5. Tudo isso dividido por 1000. Dá aproximadamente 0,44. Agora a gente vai calcular o número, agora sim, o número de espiras por fase. Só substituir na fórmula, copia e cola. ZF é igual a 50 vezes 380, que é a tensão que eu vou estar alimentando esse motor. Vou fazer aqui, para ficar melhor. ZF é igual a 50 vezes 380 dividido por 2,22 vezes o fluxo magnético estimado, que é 0,44, vezes a frequência, que é 60 Hz, vezes o fator de enrolamento, 0,96. Então vamos lá. Uma dica que eu dou: resolve primeiro de baixo, resolve primeiro de cima, depois só divide. Eu não vou utilizar paralelos, então eu excluí isso daqui, para ficar mais simples o cálculo. Então vamos lá. 50 vezes 380, 19.000. 19.000. Dividido, tá vendo o jeito que fica mais simples? 2,22 vezes 0,44 vezes 60 vezes 0,96.
56,2. 19.000 dividido por 56,2, 338. Passar para cá. 338 espiras por fase. Agora esse valor, a gente vai pegar ele aqui, ó, multiplicar por 3, ó, ZF, que é o valor que você consegue aqui, ó, número de espiras por fase, multiplica por 3 e divide pelo número de canaletas. Ó, multiplicou por 3, dividiu por 24, 48 espiras. 48 espiras. Agora a gente já sabe o valor de espiras desse motor. Eu aconselho você jogar uns 10% no fator de erro aí. Que igual eu te falei, esse cálculo aqui, pessoal, é para último caso. É aquilo ali, tipo assim, não tem nada que eu possa fazer, perdi o esquema do motor, entendeu? Então vamos lá. Vai dar mais ou menos 48 espiras, mais uns 5%, vai dar umas 55 espiras aí, entendeu? Você joga ali um erro. E joga sempre você for jogar um errozinho, joga um pouquinho para mais. Espiras a mais, o motor fica um pouco mais fraco, entendeu? E aquece um pouco menos. Espiras a menos, o motor dá uma corrente alta e aquece mais. Então, sempre que você for jogar um pouquinho a porcentagem de erro, joga um pouco acima. Lembrando, pessoal, cálculo genérico. Isso aqui não é para você se achar um engenheiro e sair calculando qualquer tipo de motor, tá bom? Esquece isso daí, tira isso da sua cabeça. Vamos calcular a bitola do fio. A bitola do fio é a corrente da placa do motor vezes K2, K2 é o que? A camada única 2, dividido pelo diâmetro do fio, a constante 7, né, que a gente achou no manual, né, vezes K2 vezes K1. Isso aqui, pessoal, ignorando os paralelos, é só você pegar a corrente que está na placa e dividir por 7, para motores até 10 cavalos. Então, ó, 3, para simplificar, isso aqui ignora isso daqui, ó. Entendeu? Simplificou a fórmula. Então, você pega a corrente, 3,6, dividido por 7. Vai dar o fio 0,51 em milímetros quadrados, seção reta, igual ao fio 20 AWG, aproximado. Certinho, pessoal? Rever o vídeo, baixa o manual, a fórmula é simples. E não se esqueça, novamente, não se emocione. Isso aqui é para último caso, você não vai, isso aqui não exclui um curso de eletrotécnica, um curso de cálculo com uma faculdade de engenharia elétrica. Você tem noção, nem engenheiro elétrico tem capacidade de calcular motores. Isso aqui é um cálculo genérico disponibilizado para manutenções utilizarem em último caso. Não se emocione. Beleza, pessoal? Tenta utilizar no máximo motores da WEG, aqueles motores da Eber, motores Hércules, tem mais ou menos a mesma carcaça. Vou trazer mais cálculos de outros fabricantes para mostrar para vocês. É um recurso para utilizar na prática ali e resolver diversos problemas. Certinho, pessoal? Tamo junto. Obrigadão.